Olá, Olá, boa noite. boa noite. Tudo bem aí? Tudo bem, e o senhor? Bem, graças a Deus. Seu Verardo, eu queria que o senhor se apresentasse aqui para os nossos leitores. Fala para a gente quem é o Cavaleiro Verardo. Ó, o Cavalheiro é o nome mesmo, viu? Olha, O meu nome é Cavalheiro Verardo Neto. Não é nome artístico, não, é o nome mesmo. nossa, eu achava que era um pseudônimo, um complemento que o senhor Não, usava. é nome italiano. Ah, Então, eu sou mineiro, né? Sou de São Vicente de Minas, Minas Gerais, lá perto de Tiradentes, sim. Barbacena. Mas eu moro em Ribeirão Preto tem mais de 50 anos. Então eu sou ribeirão pretano, né, de vida aqui, né? E eu sou dentista aposentado, comecei a escrever com 16 anos de idade. Com 20 anos de idade, eu estava no segundo ano de odontologia, Araçatuba. Publiquei meu primeiro livro de poesia em 1978. Esse aqui, ó, Um Mar Sem Mar. É original, tá vendo? 1978. Eu publiquei esse livrinho aqui em 1978. Eu estava no segundo ano de odontologia. Então, mesmo antes do senhor, o senhor ainda estudando, o senhor já escrevia, já tinha esse exercício da escrita. Com 16 anos, eu comecei a escrever. Lá no caderno, lá e tal, né? E comecei a tomar gosto e comecei a ler os poetas românticos da época, Casimiro de Abreu, Sim. Castro Alves. Eu gostava muito daqueles poemas românticos, Álvaro de Azevedo. Ficava fazendo poemas daquele tipo, entendeu? Daquele tipo romântico, usando aquelas palavras, donzela, aquelas palavras românticas, né? Aí até com 4 anos depois, eu publiquei esse livro aqui, ó. Como estudante de odontologia, né? Depois eu me formei em 81, fui trabalhar de dentista normalmente, mas sempre escrevendo. Escrevia nas agendas, cadernos. Quando foi mais ou menos lá na década de 80, mais ou menos por volta dos anos 80, ou menos um pouco, eu ganhei uma máquina de datilografia do meu pai para poder bater a máquina e os textos, né? Aí eu formei, aí depois, no final do século, eu voltei a publicar. Então eu fiquei todo esse tempo sem publicar. Publiquei uma série de poemas intitulado Um Poeta e Sua Poesia. Aí eu tenho 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7 e o 8. Desse título aqui, ó. E agora, o que eu fiz foi o seguinte: eu fazia isso aqui, tá vendo? Ó? Sim. Foi isso aqui. Esse foi o meu diferencial, tá vendo? Ó? Esse livro aqui, ó, ele é de 2013. Ó, eu colhia marcas na rua, montava 10 marcas, montava uma contracapa, cada marca dessa me dava R$20. Era um patrocínio, né? Uma espécie de patrocínio. Isso. Eu juntava R$200 e mandava fazer um tanto de livro. Que maravilha. Entendeu? Ó, aí aqui, ó, outro exemplo, tá vendo? Às vezes o espaço era menor, eu só ganhava 10, tá vendo? 10, aqui 20, 10. Então isso aqui eu fiz durante muito tempo, mais de 10 anos. Fiz esse trabalho aqui, ó, colhendo marcas. E aqui é o seguinte, a pessoa que participava com a marca não tinha direito ao livro. Depois eu voltava lá com os livros prontos e ele me dava os R$10 ou os R$20. Se ele quisesse, ele comprava um livro. Isso era combinado. Sim. Então ali eu já vendi alguns. A pessoa me dava R$10, eu vendia por R$5.
A pessoa me dava R$10, mais 5 comprava um livro. O outro me dava, quando era espaço maior, me dava 20, comprava um livro. Então ali eu já vendia alguns exemplares. E depois eu saía vendendo pelas ruas a R$5. E montando capas. Tinha mês que eu tinha 4 contracapas. Tinha época que eu trabalhava com 4 mês que eu trabalhava com 4 contracapas. Um trabalho danado, viu? Não dava muito. Eu calculo que eu entrei em mais ou menos 8.000 lojas ao longo desses anos. E que mais ou menos 4.000 contribuíram comigo. Esse é o meu cálculo superficial. Então foi isso aqui que me deu fôlego para publicar sem gastar. Então eu não gastava e vendia. Não gastava e vendia. Né? Isso aí foi durante muitos anos, até eu me cansar. Eu me cansei e passei a bancar por conta própria, sem nada. Aí eu vendia por R$10 o livro na rua. Entendi. E o senhor, a gente pode se dizer então que o senhor é um dos precursores aí na escrita independente, na publicação independente, né? Porque realmente, o senhor começou num tempo que a gente nem pensava, né? Teve uma estratégia de marketing, de publicação própria, de distribuição, né? Exatamente. Eu consegui espalhar os livros já de cara para as pessoas e vendendo sem compromisso. Eu entrava numa loja, eu entrava para vender, se a pessoa comprasse, tudo bem. Se não comprasse, eu pedia uma marca, o apoio da marca. Se ela me desse o apoio, ótimo. Se não desse, partia para outra. Eu fiz isso durante muitos anos. Eu nunca discuti com ninguém. Nunca forcei nada. Nunca falei só R$10, você não pode me ajudar. Nunca falei isso aí. Só quer me ajudar assim. Você ia falar, não me interessa. Eu dava meia volta e ia embora. Entendeu? Então eu fiz isso aí tudo com respeito, com educação, sem contrariar ninguém. Durante todos esses anos. Pelo contrário, eu agradeci a pessoa, né? Isso aí eu fiz em 3 cidades: Ribeirão Preto, Araraquara e Jales. Porque eu trabalhei em Jales um tempo, então eu fazia isso aqui também em Jales. Mesma coisa. E também em Araraquara. 3 cidades que eu fiz isso aqui. Isso aqui me deu assim, um fôlego muito grande, você entendeu? Porque é ruim você gastar com livro e não poder perder tudo aquilo, ficar ali parado e tal, você desanima. Desanima, né? Isso acontece muito, né, com os escritores independentes. Às vezes também, até escritores que publicam com editoras, que empurra lá uma venda de um monte de livro, a pessoa não sabe o que fazer, não sabe por onde começar, porque nem todo mundo tem essa afinidade de sair para vender, não tem esse... Né? Então é difícil.